turma, que alegria tê-los aqui nesse nosso momento de aula. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é denotação e conotação, tá? Uma explicação bem clara, muito didática, para que você consiga aprender de um jeito mais fácil e consiga aplicar isso nos seus estudos e principalmente no momento em que você estiver resolvendo aqui as suas questões, ok? Outra coisa que eu quero falar com vocês, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever. Clica aqui agora e comente também qual é o conteúdo que você tem dúvida ou que você gostaria que tivesse aqui no meu canal para que a gente pudesse preparar a melhor aula para você. Tá bom. Pode gravar aí. Então, vamos parar a gravação aqui. Para a gravação. A Cláudia já respondeu, Vânia. As minhas alunas já estão aqui. Deixa eu dar boa tarde para todos vocês. Tamires, Fabi, Paula, quem mais que a gente consegue ver que já está nesta tarde? Que alegria, olha só, a Ângela, Daiane, Elaine, Paula, Lohane, Rosinei, sejam todos muito bem-vindos. Turma, desculpa, a minha voz está um pouquinho falha, né? O clima, o tempo, então eu acabei pegando resfriado. E hoje nós iremos trabalhar com o nosso conteúdo de denotação e conotação, que foi o conteúdo que eu tinha avisado para vocês na nossa última aula. Infelizmente a gente não conseguiu, né? No início dessa semana a gente tem o nosso encontro, mas estamos tendo o nosso encontro na quinta-feira. Então, tendo esse costume de saber que esse conteúdo é o conteúdo que a banca costuma cobrar, está dentro do nosso edital também, né? Cobrado pela banca Fafipa. Eu espero novamente a participação de vocês hoje. Então, tragam as suas dúvidas. Espero, né, aproveitar bastante com vocês esse momento de estudo. Turma, então, como vocês podem ver, o nosso material já está sendo compartilhado na nossa tela. E vamos começar, então, com o nosso material certinho. A gente hoje vai aprender em relação ao que é denotação e conotação. E antes de mais nada, turma, eu quero falar uma coisa para vocês. A gente tem mais uma aula, né, que é agora a aula de segunda-feira, e vai ser em relação ao nosso último conteúdo, que é o conteúdo do uso dos porquês, com uma lista de exercícios que eu tenho preparado para vocês, para a gente poder responder na segunda-feira. Finalizando aí o nosso edital, tá? Quero já, inclusive, convidá-los para o intensivão que vai acontecer comigo no dia 23, tá? Então, vão ser, assim, 2 horas de muita questão, de muito exercício, com participação de vocês. Então, já quero antecipar vocês. Então, semana que vem a gente finaliza o nosso conteúdo e na outra semana nosso intensivão. Então, já estou fazendo a chamada, convido vocês a poder participar. Professora, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá bom? Então, se no dia 23, ali 7 horas, você, né, de 7 às 9, você não conseguir estar presente, então já quero avisar vocês que a aula ficará gravada. Combinado? Então, perfeito então, tá? Então, vamos começar a nossa aula sobre o que é denotação. Bem tranquilo, tá, turma, para vocês, com exemplos, para a gente depois conseguir resolver as nossas questões. Então, acompanhando aqui o nosso material, eu coloquei aqui para a gente, olha só. O que é a denotação? Turma, a denotação, lembra que a gente começou a falar desse nosso conteúdo na nossa última aula, que é o sentido próprio, é o sentido primitivo de uma palavra ou de uma expressão, tá bom? Então tá aqui, coloquei para vocês um exemplo bem didático. O arroz que meu pai fez estava muito salgado. O que eu quero explicar para vocês aqui agora? Turma, a palavra salgado aqui nesse nosso exemplo, ela é usada com sentido próprio. Ou seja, o que isso significa, professora Larissa? Com muito sal. Então, a sua palavra, no seu sentido, o quê? Real. Lembra que a gente falou o sentido do dicionário? Qual é o significado quando a gente fala de algo que está salgado? Então, além disso, todas as outras palavras da nossa frase apresentam um sentido original. Então, portanto, nessa nossa frase, nesse nosso enunciado, acontece a denotação. Então, ficou tranquilo até aqui? Então, vocês vão me comunicando aqui no chat. Não, professor, estou entendendo. Não, professor, estou com dúvida. Inclusive, em relação aos nossos outros conteúdos, tá? Que a gente já passou, que vocês, né, a gente já teve aí em relação às aulas. Se está lembrando de alguma coisa, aproveita a aula para tirar dúvida, que sempre ao finalzinho vocês sabem que eu fico aqui, né, para a gente poder conversar, tirar a dúvida de vocês, enfim, falar de gabarito. Então, vai anotando e qualquer coisa manda aqui no chat que a gente vai conversar.
Seguindo, então, sobre a denotação, ficou claro o sentido? Então, o sentido real. Você vê que não tem nenhum exemplo figurativo dentro da nossa frase, até mesmo dentro, tá, da exemplificação da nossa frase. Então, já estou aqui acompanhando o joinha de vocês. Agora, a gente vai falar em relação sobre o que é a conotação. Beleza, professora, se a denotação é o sentido real, então, da nossa frase, o que eu posso, então, entender em relação à conotação? Vem cá. Então, a nossa conotação, turma, é o sentido figurado, beleza? De uma palavra ou até mesmo da nossa expressão por si só. Então, eu coloquei no nosso exemplo. Meu pai disse que o arroz está com preço muito salgado. Você viu? Eu não mudei muito da frase que eu criei para vocês do nosso exemplo anterior. Mas o que isso quer dizer? Que a palavra salgado, ela é usada no seu sentido o quê? Figurativo. Por quê? Porque significa que quando eu falo que o arroz está com preço salgado, eu estou querendo dizer que ele está com o preço alto, tá? Então, em outras palavras que a gente consegue colocar aqui agora, olha só, que a gente consegue marcar é que a nossa frase ela vai apresentar o quê? Nosso sentido, né, original. Então, no nosso enunciado ocorre a conotação. Por quê? Porque vai lembrar que se você, turma, não consegue perceber o sentido figurado da nossa frase, ela vai ficar sem sentido. Tá bom? Então, afinal, como é que pode um preço, né? Até coloquei para vocês, ter muito sal. Professora, como? Vocês perceberam? Então, o preço, ele não é um objeto que você pode colocar na boca e sentir o gosto. Por isso que acaba sendo o nosso sentido figurado. Beleza? Então, conseguimos aí explicar, né, o que é a conotação e a denotação. Certo, professora, entendi. Uma é o sentido real, outra é o sentido figurado da palavra ou da expressão. Tranquilo, beleza. Agora, quais são as diferenças? Como que eu vou aplicar isso, professora, dentro da minha banca, dentro do momento ali da minha prova? Como que isso pode vir cobrado? Quais são os tipos? Existem os tipos, professora? Claro que sim, a gente vai falar deles aqui agora. Então, tá aqui. Quando a gente fala em relação, turma, à denotação, vou marcar aqui, ela significa, né, ela tem um significado básico, para vocês. Desse modo, ela não vai depender do nosso contexto. Já a nossa conotação, ela tem um sentido figurado que eu coloquei para vocês. A denotação, destaquei para você no nosso material, que ela está associada a um sentido único, a uma questão da objetividade, né, com a clareza. A nossa conotação ela está relacionada a, diferente, né, do sentido único, a gente já fala da subjetividade, a uma multiplicidade de sentido, porque eu posso interpretar de diversas formas. E quais são, então, as funções que nós temos da denotação e da conotação? Como que eu percebo isso, professora? Primeiro ponto, turma, aqui nós temos a função utilitária. Qual é a função utilitária? Dentro da denotação, ela é utilizada, turma, vamos até destacar, em textos de caráter utilitário. Função utilitária é utilizada em textos de caráter utilitário. Mas o que significa essa palavra, professora? Ela tem utilidade prática, como, por exemplo, dentro de uma notícia, de uma carta, de um relatório. Então, você vê que é para ser útil a informação que vai chegar ao meu leitor. Já quando eu falo, então, de uma função, turma, estética ou estilística, tá? Então, as duas formas podem ser chamadas, se chegar a ser cobrado isso na sua prova, você sabe que você já vai estar entendendo que as duas são o mesmo significado. A conotação, que uma é a denotação e a outra é a conotação, ela é utilizada em textos já artísticos, textos literários, porque a gente percebe isso aonde? Dentro de uma poesia, de um conto, de um romance. Então, você já vê que isso é utilizado, né, até mesmo na parte literária, né, em como a gente quer utilizar essa parte de representação. Certo? Certo, professora, eu consegui, então, perceber as nossas diferenças, né? A função da denotação e da conotação. Então, uma é para o sentido, né, que vai trazer utilidade para o meu dia a dia, uma informação, e a outra você vai perceber dentro de textos, romances, dentro de contos, e assim por diante. E eu preparei para a gente, né, uma tabelinha, depois você pode tirar print, também vai estar disponível para vocês, né, no nosso material, mas só criei mesmo com a mesma frase para vocês poderem entender em relação a isso. Excelente, Ângela. Pronto, exatamente isso. Se você conseguir pegar
o exemplo, né, o conceito em si, porque a gente falando aqui na teoria é uma coisa, né? Nossa, uma para o sentido real, poxa, a outra para o sentido figurado. Aí a gente chega lá no bloco de questões que eu trouxe para a gente resolver, aí você fica, lê os poemas, que eu trouxe poema, eu trouxe texto para a gente poder ver isso na interpretação de texto, porque como a banca vai cobrar para você, aí você fala, poxa, meu Deus, mas é difícil. Mas não é. Então, a gente vai resolver isso e para vocês poderem perceber. Porque a gente falando, nossa, é tranquilo. Aí chega na parte de exercício da teoria, é diferente, professora. Então, se tranquilizem. Então, eu preparei essa tabelinha para a gente, tá? Para vocês poderem entender de que forma pode ser. Depois você pode tirar print, enfim, imprimir e colar no material de vocês também. É a mesma frase que a gente trabalhou, vem trabalhando no início do nosso material, ok? Então, seguindo aqui, agora a gente vai começar com a nossa primeira questão. Então, vocês podem ver, nós temos aí o texto, logo aqui atrás nós temos, então, a nossa questão. Então, tá, são questões, claro, retiradas da nossa banca, questões que eu peguei de últimas provas da banca Fafipa para a gente poder trabalhar. Então, a gente vai entender de que forma que a banca agora vai colocar isso em prática para a gente, ok? Então, a gente faz a primeira leitura, vou fazer a primeira leitura para vocês assimilarem. Dou um minuto para vocês poderem também fazer a sua leitura e a gente vai seguindo aos poucos para responder as questões, certo? Então, nós temos aqui texto número 1, erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Um pequeno poema, né, de Oswaldo de Andrade, um cara fantástico que representa muito para a parte da literatura da língua portuguesa. Agora vamos entender o que a banca nos quis dizer com esse poema, né? Ele colocou bem assim, olha só. Deixa eu voltar, na verdade, deixar vocês fazerem um minuto de leitura de vocês para vocês assimilarem. Leiam aí o poema. Pronto? Fechou. Então, vamos então para a nossa análise. Ele já colocou bem assim para a gente, né? A gente tem que analisar as alternativas e procurar qual que vai estar correto. No verso, turma, vestiu o índio. Foi empregado apenas o sentido denotativo? Se a gente voltar aqui, quando ele fala, ó, debaixo de uma bruta chuva, por aqui, ó, a gente já consegue analisar. Debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Aí ele coloca pra gente. No verso, vestiu o índio, foi empregado apenas, tem que tomar muito cuidado com essas palavrinhas que são específicas. O sentido ativo, claramente o que? Vai estar o quê? Incorreta, né? A gente já pode marcar aqui como incorreta. Por quê? O que nós temos aqui? O verbo vestiu, turma, ele não é usado apenas no sentido literal. Qual é o sentido literal? De colocar o quê? Roupa, né? Então, ele apresenta o quê? O sentido Opa, cadê a caneta? Ele apresenta, então, o sentido conotativo. Ele apresenta o sentido conotativo. Por quê, professora Larissa? Porque ele simboliza, vocês já estão aqui respondendo, a imposição, né, da cultura, né, se a gente for, enfim, adentrar a cultura europeia sobre os povos indígenas, né, durante ali, o processo de colonização. Então, o verso, ele sugere que o português, né, cobriu, ou seja, ele impôs a sua cultura ao índio. Beleza? Então, daqui, até mesmo a gente nem precisava, né, teoricamente, até voltar no poema, só da gente mesmo conseguir entender. Então, já colocaram aqui, ó, 2, 3. Então, vamos terminar de analisar. Vou descendo aqui, então, para a gente poder marcar. Perfeito, professora, entendi. Aí nós temos aqui 2. Tanto a palavra pena quanto a palavra português possui mais de um significado dentro do contexto do nosso poema? É exatamente isso? Excelente. Vamos circular aqui porque essa está certa. Quando eu falo pena, né, eu posso ter o sentido duplo. Eu posso falar do sentimento de dó, de lamentação. Poxa, que pena, né? A gente não teve aula segunda-feira. Então, é o que? Uma lamentação. Ou eu posso falar de pena, de ave, né? Ali o adorno cultural, enfim. E o português da mesma forma. Eu posso falar do indivíduo português, o colonizador, posso falar da cultura europeia, eu posso falar do símbolo de colonização. Então, perfeito, vocês interpretaram bem. A 2 está certa.
3. Os verbos vestir e despir mostram um confronto entre as duas culturas excelente. Então, ó, já participaram aqui, estou acompanhando pelo chat, é exatamente isso, né, turma? Porque quando a gente fala vestir o índio, é a imposição, né? A cultura europeia. E despir o português é o quê? É a inversão que é hipotética da questão da colonização. Então, nós temos aí em relação ao que é o nosso gabarito, que a gente já vai marcar aí, ó, vocês acertaram. Tá vendo? Então, a gente vai explicando aí, vocês vão participando. Pena de galinha, exatamente, Ângela, excelente. Cláudia também. É isso, tranquilo, então, né? Você viu como que a banca vai cobrando? Então, são questões que eu fui pegando para vocês dentro da nossa prova. Então, um pequeno poema foi bem tranquilo da gente poder interpretar. Professora, será que na minha prova sempre vai ter as questões somente de poema? Não, por exemplo, eu trouxe um texto para a gente, é um texto assim, um pouco mais denso, foi um pouco mais longo, foi do ano de 2025, a gente vai chegar nele já já. Então, outras que eu peguei, que a banca simplesmente só colocou algumas frases, igual das frases iniciais que eu trouxe para vocês, só para a gente poder mesmo julgar. Professora, quantas questões você acha que pode cair? Gente, de português, o nosso conteúdo, vocês perceberam que o conteúdo foi muito extenso? A gente trabalhou toda a parte de análise sintática e morfológica, né, que a gente falou dos tipos de sujeito, lembra que eu expliquei para vocês frase, período, oração, eu voltei mesmo no tempo para a gente poder aprender, a gente falou de concordância, a gente falou de regência, ainda mandei um materialzinho para vocês de crase, então eu acredito que uma questão ali de cada deva cair em relação a isso, tá? Lá no nosso intensivão, a gente vai trabalhar muitas questões, porque o conteúdo de concordância, vocês perceberam que, principalmente o de concordância, que foi, assim, ó, imenso, né? Concordância verbal é muita coisa. Então, nessas 2 horas que a gente vai ter de resolução, vai ser literalmente uma bateria de questões que a gente vai ver. Mas, uma questãozinha de cada ali deva cair. Aí, tá vendo? Ó, questão número 2. Aí a banca já, né, ela pode ter essa alternativa de colocar as frases e a gente vai simplesmente analisar. Então, Elaine, o meu vai ser de 7 às 9, no dia 23, mas vai ser a semana, né, na verdade, vai ser a semana do intensivão. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, aproveitar que a gente está aqui conversando. É muito importante, porque exercícios, questões, para você, igual a gente está aqui participando, vocês sempre participam, né? Eu já tenho aqui as minhas alunas que participam, a Paula já até respondeu. É muito importante praticar as questões, entende? Muito mesmo. Porque, professora, mas não, acho que não tem necessidade. Turma, quanto mais questões você fazer, quanto mais você conhecer o perfil da banca, não tem erro quando chegar ali na prova e você errar, tá bom? Vai ficar gravado, sim. Então, ali, o meu horário vai ser de 7 às 9, eu acho que de todos os professores, na semana do dia 23. Então, ótimo, chegou às 8, descansa ali já, ou então já chegou em casa, enfim, tá no ônibus, enfim, no trânsito, já liga ali a aula e vai assistindo por enquanto, beleza? Verdade, Angela. Eu também acho o conteúdo de denotação e conotação tranquilo. O conteúdo da semana que vem também a gente vai fechar com mamão com açúcar, que é o uso dos 4 porquês. Eu acho, né? A gente vai ver nos exercícios, se vocês vão conseguir aplicar, mas é fácil, vocês vão parar de usar PQ, viu? PQ, não quero mais aluno meu, aqui do Dom, usando PQ nas perguntas. Então, vamos lá. Questão número 2. Marque a alternativa que apresenta a denotação. Então, a banca foi muito objetiva perguntando aqui para a gente. Letra A. Então, já responderam, né? Os alunos já estão aqui, ó, participativo, já deu tempo, né, de poder fazer o acompanhamento da nossa leitura. A Amazônia é o pulmão do mundo? Gente, pelo amor, né? Pelo amor de Deus aqui. Então, lembra, denotação, sentido literal, sentido real da nossa palavra. Conotação, sentido figurado, algo simbólico. Claro que aqui na letra A nós temos a conotação. Conotação. Perfeito, professora. Porque quando eu falo pulmão do mundo, eu estou utilizando o quê, turma? Estou utilizando uma figura de linguagem, a metáfora. Perfeito, tá bom? É a metáfora para dizer o quê? Que a Amazônia, ela ajuda no equilíbrio ambiental. B, meu coração está em pedaços. Novamente, aqui nós temos a conotação. Nós temos aqui a conotação, né? A expressão figurada para indicar a tristeza, o sofrimento emocional, não coração realmente quebrado. E a C que vocês falaram, o cardiologista
cuida do nosso coração. Perfeito. Eu vou ter que falar para o Robert que eu vou ter que mandar prêmio para as minhas alunas, gente. Eu vou ter que mandar um bombom para vocês aí, viu? Pelos correios. Então tá aí nosso gabarito, né? O coração aqui ele está sendo usado no sentido literal, né? Referindo ao órgão do nosso corpo humano. B, é importante mantermos uma linha de raciocínio para sermos coerentes. Quando eu falo linha de raciocínio, eu estou falando de uma expressão estou falando de uma expressão figurada, né? A sequência lógica das nossas ideias. Tranquilo, então, questão número 2, ó, respondida, mamão com açúcar. Bora lá, então, para a nossa questão número 3. A gente vai identificar, né? Agora a gente falou aqui, ó, da denotação, e é claro que eu ia colocar uma de conotativa agora, o oposto, para a gente poder trabalhar esse nosso sentido. Então, agora a gente vai para outra. Marca alternativa que existe sentido conotativo na mensagem. Então, vamos lá. Letra A. Eita, já respondendo. Vocês estão muito rápidas hoje, hein? Sim, eu já vou dar o gabarito, tá? Para as minhas espertinhas. Aí a gente vai explicando aqui as questões. Então, letra A. A premiação acontecerá semana que vem? Errado, né? Aqui nós temos o sentido denotativo, né? A informação literal sobre algo que vai acontecer, a premiação. B. Castanhas fazem bem à saúde? Novamente, né? Denotativo. Vou colocar assim, que é uma afirmação literal sobre a alimentação, sobre a saúde. Alternativa da letra C. Abastecer o carro ficará mais caro a partir de hoje? Novamente, né? Denotativo, porque a gente sabe que é uma informação objetiva sobre o aumento do preço. E claro, tá aí o nosso gabarito, alternativa letra D, o irmão dela é osso duro de roer. Aqui sim é o nosso sentido conotativo, né? Inclusive, a gente tem aqui uma figura de linguagem trabalhou, que foi um conteúdo que eu assustei vocês, né, gente? Conteúdo de figura de linguagem, metáfora, que a gente sabe que indicando o quê? Que a pessoa ela é difícil de lidar, né? É uma pessoa teimosa, uma pessoa complicada. E não está se referindo literalmente ao osso em si. Excelente. Então, muito bem. Bora então para a nossa questão número 4. Turma, até aqui, tá tranquilo? Conseguiram? Estão conseguindo assimilar? Tá fácil as perguntas? Joia, estou aqui acompanhando. Muito bem. Bora para a nossa questãozinha número 4, então. Marque a alternativa que se faz o uso da expressão conotativa. Ah, professora, é muito chata essas questões. Gente, mas a gente vai treinar. Vamos treinando. Vou colocar depois algumas questões. Ó, falei para vocês que a gente ia ter o texto, tá vendo? A gente vai ter o texto mais denso. Deixa eu voltar aqui na nossa questãozinha. Então, a gente está falando novamente da expressão conotativa. Então, você já tem gente respondendo, mas vai marcar aí para a gente a alternativa da letra D. Então, vamos analisar? O paciente se queixou de dor no coração. A gente já entende, ó, pessoal? Exatamente. Eu já vou marcar aqui, chegar lá. Então, aqui na alternativa da letra A, nós temos o sentido denotativo, né? Que o coração a gente já sabe que se refere à parte do corpo, né? No sentido literal. Os alunos estudaram a anatomia do coração na aula de biologia. Novamente, denotativo, uso do termo literal do coração relacionado ao órgão. Gosto muito de comer coração de frango, né? Também denotativo, refere-se ao que? A questão do alimento. E o nosso gabarito, o coração dela está cheio de ódio, né? Aqui, o coração, ele representa o sentimento, né, as emoções, e não ao órgão, conforme a gente viu nas outras alternativas. Então, tá aí o nosso gabarito da questão número 4. Tranquilo? A gente vai seguir agora para a nossa questão número 5, que eu falei que ia ter o texto. Então, vamos fazer daquela forma, eu faço a primeira leitura com vocês, depois eu deixo vocês assimilarem o texto, e a gente vai fazer a nossa marcação, tá bom? Mas tudo isso, conforme eu falei para vocês, é o que a banca trouxe. Eu tentei trazer de tudo um pouco do que a banca pode fazer. Ela pode cobrar
Assim, somente marca alternativa. Ela pode trazer poema, igual a gente viu na questão número 1. Pode trazer texto, igual eu estou colocando para vocês. Então, tem de tudo um pouco aqui na nossa aula, tá? Para vocês poderem perceber um pouquinho do que a banca pode fazer. Se cair poema lá na sua prova, a gente trabalhou análise. Cair textos mais densos, a gente também analisou isso aqui agora. Então, colocou somente a pergunta para você encontrar o sentido denotativo ou conotativo, também foi trabalhado. Então, de tudo um pouco que a gente conseguiu fazer. Então, nós temos aqui macramê, Ana Lina. Então, antes da gente ler, vamos só ler a pergunta e a gente volta, tá bom? Com base no texto, a banca colocou para a gente, marca alternativa em que se faz o uso, né, da expressão com sentido denotativo. E aí, turma, outra coisa que eu quero falar para vocês, que a banca às vezes faz, você perder tempo, sabe o que quer, colocando textos assim, sendo que pela própria alternativa, você consegue marcar. Então, a gente vai fazer a leitura para a gente poder entender, mas lá na sua prova, quando o tempo estiver correndo, e se você já tiver, turma, a autonomia de ler as alternativas e nem precisa voltar o texto para marcar, faça isso para você ganhar tempo e fazer sua marcação. Professora, não, eu estou com um pouco de dificuldade. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Então, faça a leitura e vote a sua alternativa, beleza? Então, a gente precisa encontrar o sentido denotativo, o sentido real, dicionário. Aí ele coloca pra gente, continuava sentada naquela cadeira completamente muda. Muda a cadeira. Muda ela também, rangendo todo aquele silêncio como seu sapato amarelo apertado. A cadeira, amiga há anos, fora da avó, depois de sua mãe, e agora ela passaria para quem? Há anos ela vivia sozinha. Ali, sob olhos daquela noite de azul em festa, sentada na calçada daquela rua torta e ladeira preguiçosa, debaixo de um poste de luz que poderia se passar facilmente por uma lua para qualquer coração distraído. Ela e a cadeira eram surpreendidas pelo tamanho do mundo. Várias pequenas casas ainda não adormecidas, nuvens correndo lentas, folhas suicidas dançando do alto das copas das árvores e gargalhando nos vidros das janelas. Olha o barulho, né? Olha a metáfora aqui, a personificação que a gente viu também. Nos contornos côncavos do telhado, uma matilha de vagalumes sonâmbulos, abanando luz junto aos braços do vento. Sabia todo o tempo solto dentro dela. Sabia a cadeira solta no mundo. Então tá aí uma analogia, né? Um minutinho aí para vocês poderem analisar a nossa questão, né? Fazer a leitura do que ele vai pedir para a gente na nossa alternativa. A banca pediu para a gente, né, o sentido denotativo das nossas alternativas. O pessoal já até respondeu. Já estão com o material e fica mais fácil, né? Pronto, posso para a questão? Vocês me avisem, tá? Senão eu fico aqui esperando. Então, fechou. Volta para as perguntas. Bora então, vamos, Suelen, vamos para as perguntas. Então, fechou. Com base, então, no texto, marca a alternativa que se faz o uso, né, do sentido denotativo. Muda a cadeira? E aí, turma, né? O pessoal já até tinha respondido aqui, B ou D. E aí, quando a gente fala sobre muda a cadeira, eu estou falando no sentido notativo, né, turma? A palavra muda, ela é usada de forma o quê? Figurada. Por quê, professora? Porque está atribuindo uma característica humana à cadeira. Até falei para vocês que foi a figura de linguagem o quê? Sobre a personificação. Inclusive, a gente até puxa um gancho aí da nossa última aula, que foi figura de linguagem. O que é a figura de linguagem da personificação? É a atribuição, lembra? Que dá vida a seres inanimados, seres irreais. Beleza? Então, muda a cadeira ao sentido conotativo. Há anos, ela vivia sozinha. Para quem aí, colocou o nosso gabarito da letra B, vocês acabaram de responder, tá aí o nosso gabarito, excelente, tá? Então, tá aqui, há anos, ela vivia sozinha, é o nosso gabarito, né? A frase, ela está no seu sentido literal, informando o quê? Apenas que a personagem vive o quê? Sozinha há muito tempo. Excelente. C. Várias pequenas casas ainda não adormecidas. O que isso quer dizer? Sentido
conotativo, casas dormem, gente? Casas não dormem. Nós temos aqui a figura de linguagem, de novo, da personificação, indicando o quê? Que havia um movimento, né, ou as pessoas que estão aqui acordadas, não é isso? Que a gente está andando, assim, por exemplo, de carro, vê os prédios, nossa, mas já é 10, 11 horas da manhã, mas tem luz acesa. O prédio não está acordado, a gente entende que tem pessoas acordadas ali, né, nas casas, nos prédios, enfim, dentro desse nosso sentido. A alternativa da letra D, folhas suicidas dançando do alto das copas das árvores e gargalhando. Novamente, né, nós temos aqui o quê? O conotativo, utilizado, né, na figura de linguagem, novamente, a personificação, que é o que? As folhas, né, dançando, ou seja, o barulho ali, né, das folhas batendo nas janelas. Então, vocês perceberam como que a banca pode colocar? Professora, não, sem o texto eu conseguia responder. Show de bola. Então, se você já consegue fazer isso, no dia da sua prova, mete bronca, vai e responda. Professora, ainda não estou confiante. É aquilo, tá tudo bem, a gente está aqui trabalhando justamente para você ganhar autonomia na língua portuguesa, não é mesmo? Então, volta no texto, entenda, verifique, né, em relação a essas questões. E, inclusive, né, a aluna até tinha me perguntado sobre a figura de linguagem, quantas questões que eu achava que poderia cair. Conforme eu falei, eu acredito que uma de cada, e como o nosso conteúdo é muito extenso, eu acredito que às vezes ainda nem vai cair alguns conteúdos em si para vocês. Mas é aquilo, serve de estudo, serve para um próximo concurso que vocês vão estudar. E aí a gente vai fechar com chave de ouro, aqui a nossa última questãozinha, para a gente poder assimilar o nosso conteúdo de conotativo, né, e denotativo. Então, olha só o que a banca coloca para a gente. Marca alternativa em que a palavra grifada está sendo usada no sentido denotativo. Então, tá aqui, não tem texto, somente as alternativas. Leia sempre. É bom para você e excelente para o seu filho, que seguirá o seu exemplo naturalmente. Eu vou ler as alternativas e eu deixo vocês para analisarem também, com calma. Quando alguém pergunta a um autor o que ele quis dizer, é porque um dos dois é burro? C. Amor, o pessoal já está respondendo, é fogo que arde sem se ver. D. As paixões tornam os homens cegos. Muitos políticos são como verdadeiros ratos. E aí, turma, deu para analisar as nossas alternativas? O que vocês acham aqui? Vocês estão em dúvida entre A e a B? Eita, e aí? Leia sempre. É bom para você e excelente para seu filho, que seguirá o seu exemplo naturalmente. E agora, o que a gente consegue marcar aqui? Lembrando que é o sentido o quê? Denotativo, o sentido real, né? O que a gente percebe aqui? O nosso gabarito, ó, já vou falar para vocês. Alternativa, letra A, de amor, tá bom? A palavra filho, ela está no sentido literal. Por quê? Porque eu estou me referindo à descendência de uma pessoa, né? A palavra, a descendente de uma pessoa, ou seja, o filho dela. Beleza? Professora, por que não poderia ser a alternativa da letra B? Aqui, turma, nós temos o sentido conotativo, né? Porque quando eu falo assim, ó, burro, não se refere ao animal, mas à pessoa que é considerado o quê? Ele com uma falta de inteligência, né? Pouco inteligente. Alternativa da letra C. Amor é fogo que arde sem se ver. Novamente, ó, nós temos aqui um sentido conotativo e a figura de linguagem qual? Falem para mim, metáfora, não é? Que é usada para representar ali a comparação implícita, né? A intensidade do amor. As paixões tornam os homens cegos. Novamente, conotativo. Por que mesmo? Porque cegos significa o quê? Sem perceber a realidade, né? Não a perda, literalmente, da visão. Muitos políticos são como verdadeiros ratos. Ratos está sendo usado aqui, né, no sentido quê? Figurativo, né, para poder caracterizar as pessoas que são desonestas, né, que são sujas em relação a esse sentido, ok? E aí, turma, gostaram? Exatamente a única que a gente consegue analisar a alternativa da letra A. Então, finalizamos aí mais um conteúdo nosso, estamos chegando aí na rota final, mas deixa eu te falar,
vocês não desistem de mim, tá? A gente tem mais 2 aulas aí, semana que vem e o dia 23 do nosso intensivão. Quero contar com vocês, mesmo que vocês cheguem depois do trabalho, tá? Hoje foi, né, Tamires? Então, quero contar com vocês a nossa aula de segunda, eu sei que hoje é quinta, mas segunda-feira a gente já tem nosso encontro. Aula sobre o uso dos porquês. A gente vai fechar aí todo o edital. Segunda-feira a gente mata tudo, o edital entregue para vocês. Dia 23, intensivão com a professora Larissa, de 7 às 9, 2 horas só de questões. A gente vai relembrar muita coisa do nosso conteúdo, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo, vou deixar vocês descansarem, já já tem aula de novo. Segunda-feira, 7 horas, a gente se encontra, aula de porquês, tá? Beijão, até logo. Tchau, tchau. Tchau, Tamires, Vânia, Cláudia, as nossas alunas aqui que sempre participam, Elaine, Rosinei, Daiane, enfim, todos os nossos alunos. Encontro com vocês na semana que vem, tá? Nair, tchau, tchau. Beijo.